Cumprimento os amantes da palavra do Senhor. É com prazer que eu vou deixar mais um estudo sobre a matemática de Deus. Hoje eu estou no número 8, vou falar no número 8 e um número 9 dentro da Bíblia, versículos e livros. Acompanhe esse estudo. Você sabia que o número 8 simboliza a eternidade e uma nova época? Aparece 63 vezes na Bíblia. 63 vezes na Bíblia. Também o número 8 de Jesus Cristo simboliza a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo foi no primeiro dia da semana, cumprindo o simbolismo da oferta da primícia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E era ao seguinte dia do sábado, Levítico 23, 11. E que também é o oitavo, após o sétimo dia da lei, veio o oitavo da graça. Na arca de Noé foram salvos 8 pessoas. Estou falando da matemática de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Deus destruiu os maus e o começo, uma nova era com 8 pessoas. Por isto, o número 8 também é o número da salvação. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Os primogênitos era consagrado a Deus no oitavo dia. Êxodo, capítulo 22, versículo 29 e versículo 30. Otaniel, o primeiro juiz, libertou Israel após 8 anos de opressão. Está escrito lá em Juízes, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. O juiz Abedom julgou Israel por 8 anos. Está escrito lá em Juízes, capítulo 12, verso 14. Jessé, o pai de Davi, tinha 8 filhos. 1 Samuel 17, verso 12. Josias, um dos mais fiéis reis da história de Judá, começou a reinar com 8 anos de idade. Segundo as Crônicas 34, verso 1. Devemos repartir o nosso pão com até 8 pessoas. Eclesiastes capítulo 11, verso 2. O profeta Ezequiel contemplou 8 mesas no novo templo. Ezequiel capítulo 40, verso 41. Jesus recebeu o nome e foi circuncidado ao oitavo dia após o seu nascimento. Lucas capítulo 2, verso 21. Observe bem. Enéas foi curado depois de 8 anos paralítico numa cama. Depois de um ano que ele estava paralítico numa cama, ele foi curado. Atos capítulo 9, versículo 33. 8 é o número do Novo Testamento. Representa um novo concreto, um novo concerto, aliás, uma nova aliança. O Novo Testamento foi escrito por 8 autores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. O fundador da nova aliança, Jesus Cristo, foi circuncidado ao oitavo dia
Lucas 22, Lucas 2, verso 21. Aqui está a matemática do número 8, com versículo bíblico e referência. Agora eu quero falar sobre o número 9 dentro da Bíblia, com referência bíblica. Serve para o seu estudo, para facilitar seu sermão, para que o Espírito Santo use para conversão de alma e cura de pessoas. Falar sobre o número 9. Sabia que o número 9, os dígitos que marca o fim de todas as coisas, aparece 37 vezes na Bíblia. Você sabia que o número 9 aparece 37 vezes na Bíblia? Então vamos começar. 9 leprosos mostraram ingratidão com Jesus Cristo. Lucas 17, verso 17. Símbolo da ingratidão no mundo em relação ao sacrifício, vicário de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, verso 3. Pelo qual será condenado no fim de todas as coisas. Tiago 2, verso 13. E Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6. O fruto do Espírito Santo completa com 9 virtudes importantes. Você vai encontrar no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. O Sermão do Monte, Jesus pronunciou 9 bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 11. O fim de um período da escravidão, 9 reis guerrearam entre si. Gênesis capítulo 14, verso 9. No dia 9 do mês 10, o filho de Israel deveria se penitenciar à véspera do dia da expiação. Está escrito em Levítico, capítulo 23, versículo 32. No quinto dia da festa do tabernáculo, deveria se oferecer 9 bezerros em holocausto. Número capítulo 29, verso 26. A conquista da terra prometida só estaria completa com a distribuição da herança de 9 tribos e meia. Tribo de Manassés, que ainda restava. Juízes capítulo 13, versículo 7. Foi na hora nona que Jesus morreu, consumando o plano da salvação. Está lá em Mateus capítulo 27, do verso 45 ao 50. As mulheres carregaram o bebê por 9 meses no ventre. E o número 9, por ser o último algarismo unitário, simboliza o fim de um ciclo. Aproveitando, quero falar de um número 10 dentro da Bíblia, o simbolismo do número 10, a matemática de Cristo. O número 10 simboliza a ordem divina, a plenitude humana, e aparece 207 vezes na Escritura Sagrada. A nota máxima da plenitude humana é 10. A nota máxima de um professor pode dar para um aluno inteligente nota 10. Por um amor do justo, 10 justos houve na cidade. Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 18, verso 32. O servo de Abraão partiu para buscar uma noiva para Isaac com uma comitiva de 10 camelos.
Gênesis capítulo 24, verso 10. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Gênesis capítulo 31, versículo 7. 10 irmãos de José foram comprar trigo no Egito. Gênesis capítulo 42, verso 13. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Êxodo 7, verso 12. Deus escreveu 10 mandamentos. Êxodo 34, verso 28. 10 vezes os filhos de Israel tentaram a Deus no deserto. 10 vezes os filhos de Israel tentaram Deus no deserto. Número 14, verso 22. O céu. 10 a Sião, servir testemunho a Boaz. Ruth capítulo 4, verso 2. Havia 10 espias no templo, feito por Salomão. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 4, verso 7. Havia 10 mesas no templo feito por Salomão. 2 Crônicas 4, verso 8. O salmista promete louvar o Senhor no santuário de 10 cordas, ou no saltério, aliás, no saltério de 10 cordas, um instrumento. Está escrito lá em Salmo 33, verso 2. Eclesiastes número 7, capítulo 7, verso 29, está escrito que a sabedoria fortalece o sábio, mas o número 10 governadores que haja na cidade, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Ezequiel capítulo 6, verso 7, a Bíblia fala de 10.000 ribeiros de azeite. A palavra dízimo quer dizer um décimo. Um décimo, isto representa o que o homem pode dar para Deus. Malaquias capítulo 3, verso 10. Jesus contou a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, verso 1. Jesus falou das 10 dracmas. Lucas 15, verso 8. 10 leprosos foram purificados, 10 leprosos foram purificados por Jesus numa única vez. Lucas capítulo 17, verso 12 e verso 7. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, o apóstolo Paulo fala de 10.000 palavras. A igreja de Esmina teria uma contribuição de 10 dias, uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação de 10 dias. O óculos para vencer. Apocalipse 2:10. O número 10 também significa o fim de um período de provação ou juízo. Aqui está. Falei sobre 3 números da matemática de Deus, sobre o número 8, número 9 e o número 10 dentro da Sagrada Escritura, livro e verso, para aprimorar o seu sermão, o seu estudo e a sua palestra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.